deixar a Heloísa em paz aí até quando ela quiser. Eu também queria pedir para as pessoas que estão chegando, principalmente as que não são conhecidas, que a gente não tem os contatos, para fazer o favor de deixar no chat, se possível, e-mail e telefone, que isso é uma solicitação do Grupo 60+, da nossa coordenação, para a gente ter o contato das pessoas que participam, tá bom? Então, agradeço colocarem no chat e liberamos agora a Heloísa para contar as histórias lindas dela. Desculpa, mas agora vamos em frente. Ótimo. Então, eu quero... Vai gravar? Não sei se vai gravar. Já está gravando, viu, Heloísa? Ah, tá bom. Então, boa noite a todos, né? E, bom, eu já agradeço novamente aí o convite para falar para vocês. A gente combinou de saúde integral, né? Plantas e aromas. Daí, a gente tem um sítio, estava lá até agora há pouco, em Serra Negra, e eu pedi aí umas inspirações e veio bastante, viu, Ana? Ah, que bom! Daí, eu resolvi chamar de Jardim da Gratidão, né? Que muito bom. Então, saúde integral no Jardim da Gratidão. Olha que interessante, né? Porque hoje terminou Yom Kippur, né? Você viu que interessante? Olha só, é incrível. As coisas, elas têm uma confluência, né, maravilhosa, né? Se a gente souber olhar, bem bonito, bem bacana de ver, né? Bom, então, hoje, dia 28 de setembro de 2020, dia da florada do ipê branco, né? Porque floresceu o ipê branco em vários lugares, não sei se vocês repararam, né? Inclusive lá no sítio da frente, e daí depois eu fui olhar para o nosso pequenininho, floresceu também. Então, não é uma glória, eu estou muito feliz, então é um dia aí comemorável, né? Bom, e como a Ana Maria falou, né, na chamada do convite, a gente estuda a Hildegard de Bingen, que foi uma mulher incrível do século XII, né? E ela tinha visões e ela via tudo assim muito colorido, muito vivo, né? Então as pessoas, os auxiliares dela, desenhavam as iluminuras, né? E essas iluminuras, uma delas aqui é a estrutura do universo e o trabalho do homem, né? Segundo as estações e idade de vida. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Quem é host, acho que pode fechar, porque daí para mim está dando uma microfoniazinha. Quem puder fechar também, pessoal. Então, essa aqui é uma das visões. Agora, fechou o teu também, eu fechei todas, tá? Você tem que abrir o seu, Elô. Luísa, abriu o seu... Isso. Ok, agora abri. É que tem que mexer aqui. Então, vamos lá. Então, tem o trabalho do homem, né? O ser humano, ele pode ajudar muito, né? Nós somos seres que podemos ser co-criadores. Então, no sentido do trabalho com a terra, né? De ajudar, né? A gente aproveitar, desfrutar no sentido bom, né? Da terra, né? A gente poder cuidar da terra, colher esses frutos, né? Distribuir esses frutos e assim, como fala a Bíblia, né? A gente olhar os lírios do campo, né? E as aves do céu, né? Então, acreditar nessa abundância do universo e o ser humano poder ajudar nisso, né? Ajudar a cuidar dessa terra e ajudar as outras criaturas também a se alimentar e a se nutrir. Então, eu começo, né, o nosso Jardim da Gratidão aí agradecendo, né? Toda essa Mãe Terra, né? Essa qualidade aí que a gente tem e que a gente está num momento muito peculiar, que eu costumo chamar de quarentena, que apesar de muita tristeza, a gente está tendo muitos encontros como esse, por exemplo, como o nosso de Hildegard, onde a gente está podendo clarear e ver o que é realmente o que a gente precisa é pouco, né? E o mais essencial a gente estava se perdendo aí. Então, e o quanto que a Terra precisa também, a gente está vendo aí na viagem agora, eu vi muitas queimadas
e é uma coisa assim de chorar mesmo, né? Porque a Terra ela está pedindo ajuda, né? E a gente precisa fazer a nossa parte. Então, essa aqui é a mensagem, na verdade, que eu queria trazer, mas vamos continuar aí nesse caminhar, né? Às vezes, quando a gente admite as pessoas, fica um pouco lento. Então, eu estou tentando ir para frente aqui, não estou conseguindo. Vamos ver. Travou, mas daqui a pouco vai. Não mudou essa coisa do compartilhar, né, Sérgio? Acho que tá normal aí para mim, né? Porque eu não estou conseguindo mudar aqui. Ah, agora foi. Então, a gente, nessa época aí de Hildegard, o ser humano ele era entendido como um ser humano completo. Era um todo, né? Onde a gente tinha o corpo, a alma e o espírito, né? O espírito, né? Depois vem a alma e plasma esse nosso corpo físico, né? Então ele era um todo, a gente era um microcosmos e feito dos mesmos elementos do macrocosmo, e essa era a visão desse total que a gente tinha. E aos poucos foi suprimido a alma e o corpo passou a ser da medicina ou da ciência e o espírito da religião. Então teve uma cisão aí, né? E a visão tradicional da saúde, né, da medicina, da cura, assim, existe, na maioria dos povos tem o seu saber tradicional, né, que é um saber que é transmitido, né, pelos homens, pelas mulheres, né, que regula toda uma ordem social, a vida familiar, né, e toda essa relação com a natureza. E isso, aos poucos, isso com toda uma mitologia, uma simbologia, e aos poucos foi sendo perdido, né? Na questão da fitoterapia, que tinha todo o conhecimento tradicional, a gente tem os pajés, né? Que os pajés eles são treinados para isso, eles entram num outro estado para ter esse lidar com as plantas, esse conhecimento da saúde, né? Do corpo. E isso também passou a ter um distanciamento. E a gente tem resquícios disso no uso popular, né? Mas a ciência já se autoriza aí de dona do conhecimento, sendo que o verdadeiro sentido da palavra ciência é conhecimento e sabedoria, né? E a gente ficou aí só na epistemologia, né? De colocar nas caixinhas, em disciplinas, né? E agora a gente está tendo um movimento transdisciplinar, né? Onde a gente pode olhar de novo para outras de uma forma diferente, tentar olhar daquela forma mais tradicional. Aqui esse slide, essa ideia, é de uma colega médica, a doutora Amélia, uma amiga que já é falecida, e ela que colocou isso há algum tempo, que ela tinha uma ONG também chamada Ideais, então eu utilizei e estou dando crédito para ela, que é uma pessoa muito bacana também. Então, quando a gente fala das plantas, né, muita gente fala, é o chazinho da vovó, vai usar para isso, para aquilo. E a ciência ou a medicina, como a gente não tem isso em currículo médico, né, fica aí, não, será que faz bem? Será que funciona? Não funciona, né? Sendo que a maioria dos remédios, muitos medicamentos vieram de plantas, né? Então, a gente tem que voltar para essa história de novo, né? Então, qual que é esse caminho aí da tradição e ciência? É união, é troca de saberes, né? E é isso que a gente vem tentando fazer na nossa prática, junto com a população. Eu esqueci de falar, eu trabalho na prefeitura, né? Trabalho consultório e prefeitura, e a gente faz um trabalho também com a população. Então, a gente tem que acolher esse saber tradicional, e daí sim a ciência pode ajudar a comprovar, né? A buscar esse conhecimento, a buscar a confirmação desse conhecimento. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o curare, que ele era usado numa planta, que era usada numa flecha, numa zarabatana, para matar o peixinho, né? Ele dava uma anestesiada e eles iam lá e pegavam o peixe para comer, né? E os índios, eles matam, mas matam para comer, diferente de hoje em dia, né? Essa coisa toda de usar tanta, sei lá, gado e tanta coisa assim, né?
que é uma fonte de poluição também. Então, era outra relação também com o próprio alimento. E daí, quando o cientista se debruçou para conhecer essa planta, descobriu um potente anestésico, né? Então, um dos primeiros anestésicos vieram dessa planta. E assim vai, eu poderia dar inúmeros exemplos. Esse aqui é o Chenopodium ambrosiores, que é a erva de Santa Maria, o mastruz, que a população utilizava para fratura. Eles falavam assim, a galinha fraturou a patinha, então eles amarravam lá com o mastruz, né? E a gente tem a tradição no Brasil, a banda lá, mastruz com leite, né? Que também utiliza para vermes. E é uma sabedoria popular que a gente tem que respeitar, porque se você fizer um chá dessa planta, ela pode vir até a matar uma criança, dependendo da dose. Só que, terapeuticamente, eles usam no leite, ou seja, a planta não dissolve tão bem na gordura e dissolve mais na água. Então, o chá vai extrair muita coisa e o leite não, né? Então, é a sabedoria da população que usa com o leite. E essa planta, eu sonhei com ela para o Covid. Então, assim, a gente fica muito ansiosa para as pessoas, sei lá, estudarem a planta. No Nordeste, eles já estudaram estudo pré-clínico e chegaram à conclusão que realmente ela pode matar o vírus, né? Então, eu acredito muito que a solução para nós agora não vem de uma vacina, né? Vem, sim, desse autocuidado, dessa responsabilidade que a gente tem que ter, mas também da própria natureza, sabe? Que vai poder ajudar. Porque esse vírus já é um pedido de socorro, né? Como bem o Fernando fala nos diálogos e tudo, dessa questão, desse descaso com a natureza, desse descaso com os animais, com o próprio ser humano, né? Então, depois foi comprovado, no caso, para a questão da fratura, o uso da erva de Santa Maria. Então, eu acho que é isso que a ciência deve fazer, né? Não olhar com preconceito, mas sim olhar no sentido de ajudar a esclarecer, né? E ter um investimento nisso, que o Brasil é um país muito rico em plantas. Infelizmente, a gente teve notícia aí que hoje, né, foi alterada a lei que preservava a restinga, né? Quantos agrotóxicos aí liberados para esse desgoverno. Então, enfim, eu não quero entrar em política, mas a gente não tem como, né? A gente precisa fazer alguma coisa. E, enfim, isso me dá até um pouco de agonia. Mas, enfim, a gente tem, então, as várias medicinas, ciências tradicionais aí da China, da Índia, né, ayurvédica, tá? E a gente tem a medicina convencional, né? E depois o pessoal fala, medicina alternativa. Não, olha, 2/3 da população da Terra já usam essas ciências aqui, né? Tradicionais, né? Ou seja, que olham a verdade segundo o seu ponto de vista, olham a doença segundo o seu ponto de vista, as plantas, né? Eu estou fazendo agora também um curso de formação em Ayurveda. É muito interessante a forma de utilizar, a forma de entender a doença, entender o funcionamento do organismo e também o tratamento, né? Então, quem que é alternativo, né? Então, a gente precisa aí realmente cada vez mais se debruçar e divulgar, né? Essas práticas integrativas que a gente chama agora. Então, o caboclo, né, que está na roça, e agora eu me julgo da roça também, né? Pelo menos uma boa parte da minha semana eu passo lá. Eles falam, essa planta tem essa virtude para isso, para aquilo, né? Então, qual que é essa virtude da planta, né? São, assim, todo um conjunto de princípios que as plantas têm e que podem ser utilizadas de várias formas. Então, são as garrafadas lá no Nordeste, um sal de ervas, até uma cápsula, um comprimido, a planta in natura, uma maceração, né? Olha só essa descrição lá da Farmácia da Natureza do pessoal que é relacionado com a UNAEP, né? De Ribeirão. A fitoterapia é um recurso de inclusão social, aquisição de novos hábitos, um meio de propagar os benefícios terapêuticos da natureza, um caminho para a preservação dos ecossistemas e um recurso de sensibilização e educação para o espírito. Daí a gente teve as portarias, né, das práticas integrativas e complementares, PNPIC, que também está sendo ameaçada, está sendo, assim, querem mudar de departamento,
já tirou verba, mas assim, teve muita coisa boa que incentivou, e praticamente todo o estado tinha um grupo, né, que fazia as PNPICs, assim, tanto a homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia e outras tantas práticas, né, Lian Kun, corpo em movimento, né, muitas coisas interessantes também, igualmente ameaçadas. E assim vai. Então, esses sistemas e recursos, né, que essas práticas integrativas contemplam sistemas médicos complexos, tradicionais e recursos terapêuticos, né, apoiado pela Organização Mundial de Saúde. Então, é uma abordagem que estimula a prevenção natural, né, a defesa do próprio organismo, uma recuperação mais saudável, né? E também tem diversas abordagens e olha esse processo de saúde e doença de novo como um todo, como o Hildegard havia, né? Não só toma um remédio para isso, está doente, faz aquele exame e toma aquele remédio, faz aquela cirurgia, mas um todo. Não estou dizendo que o medicamento alopático não é bom ou que a cirurgia não é necessária, mas muitas vezes a gente tem intervenções que, se você tivesse um autoconhecimento, um autocuidado, isso poderia ser bem diferente. Olha só, a planta ela mostra quando ela está boa para ser colhida. Ó. Quando a camomila está assim, erguidinha, ela mostra que está na hora de ser colhida. Olha aqui, a abelha, né? Esse aqui é a abelhinha, que ela vai lá na vassourinha e ela colhe essa parte da planta, né? Ela vai raspando e vai fazer o própolis verde, né? E ela sabe, essa aqui é uma foto do meu marido, ele é agrônomo, né? Uma foto lá da Unicamp, e assim, a abelha, ela sabe muito bem qual o momento que a planta está no seu melhor princípio ativo, né? Então, um jeito, se a pessoa for inteligente e observador e respeitador da natureza, ele vai saber que horas que ele vai pegar aquela planta, que hora que vai ser melhor, porque é a hora que a abelha está lá retirando, né? Então, vai lá fazer o própolis verde, que é produzido no Brasil e exportado praticamente todo para o Japão, né? Eu brinco também, porque eu adoro tempero, né? Eu gosto de cozinhar, mas mais ainda de temperar. E então, quando uma abelhinha entra na cozinha, é porque o tempero tá bom. Então, ela é meu termômetro também, né? E assim vai. Então, a gente precisa ter esse olhar de novo, né? Para a natureza e para os animais. O ipê roxo, o ipê branco, todos abriram as flores nesse mesmo dia. Olha a inteligência da natureza. Depois a gente acha que a gente que é racional, que a gente é que, ó, sabe, faz e acontece. Não, não, né? Quantas vezes choveu, eu não posso sair porque choveu, ou está muito frio, ou está muito calor. É a natureza, gente, né? E a gente não domina isso, né? E, enfim, vamos continuando aqui. Então, a relação do homem com a natureza, né? Segundo a sabedoria tradicional, o homem deve seguir os passos da natureza. Olha só que slide mais lindo, né? Também da doutora Amélia, viu, gente? Ela fez uma apresentação belíssima uma vez na semana de fitoterapia. Então, não significa uma observação superficial, imitação, né? Significa observar aquele princípio, né? Que é um pouco da observação goetheanística, né? Que Goethe nos ensinou também, né? E aqui outro exemplo, isso é uma foto do Pedro. Olha só, uma área preservada pelos indígenas, e por isso que a gente tem que preservar nossos indígenas, porque eles preservam a natureza também, não só por isso, mas eles são agentes que convivem com a natureza, que respeitam a natureza, né? Que amam, né? E olha aqui uma área de pastagem, onde o pequi, que é essa árvore aqui, ela é por lei, você tem que preservar. Então, eles preservaram o pequi, encheram de pasto, que é uma outra planta. É horrível você tirar uma braquiária, você quase não tira, você tem que fazer muito processo aí, colocar outra mucuna, outras plantas para tentar resolver, sendo que você gasta para irrigação, para o gado só de gases, ele já polui o planeta, e olha só como que a gente fica aí a natureza, né? Então, tem que rever essas leis, tem que, né, rever toda a nossa conduta, eu acho. E aqui continua, né, monocultura, agrotóxico, desmatamento, né, perda das minas,
o gado pisoteando, né, no morro. Lá na região de Serra Negra tem locais que tem gado. Você vê o morro todo assim, sabe, em degrauzinho. É muito triste de ver. Até tirei uma foto e ia colocar, mas não deu tempo. Depois eu passo para vocês. Então, é a hora da gente cuidar da nossa terra, né? Da nossa casa comum. E daí, a gente está agora fazendo uma outra 17 dias, que é de São Francisco, e eu tenho recebido as frases, e eu assisti um filme, e tem um filme muito bacana, o Papa Francisco, um Papa de Palavra, que está no Netflix agora. E ele fala desse Laudato Si, né? Que foi uma carta, né, que ele fez pensando na preservação aí da nossa terra. Um pouquinho que eu gostaria de falar também é de alguns exemplos, né, de plantas medicinais. Esse aqui é a Artemisia, que é uma planta que o Pedro, né, estudou há mais de 30 anos. É outra planta também que está sendo uma grande possibilidade para o Covid, tá? Já foi feito estudos pré-clínicos e está começando algumas pesquisas clínicas. A gente está numa tentativa aí de fazer pesquisa clínica, entramos em contato com vários hospitais e instituições, por enquanto sem sucesso. Se alguém tiver algum contato que possa abrir algum caminho, né, para a gente doa o material para pesquisa, tá, gente? Bom, aqui então a erva balieira é outra planta, né, que é uma planta nossa também, que era utilizada pelos caiçaras. Desculpa, esse aqui o slide ficou fora de ordem, tá, gente? Vamos voltar na Artemisia, tá? Ficou fora de ordem. A Artemisia, em 2016, foi Prêmio Nobel da Medicina, porque era uma planta que ela era utilizada para febres há 4.000 anos na China e muito utilizada para malária. E essa médica, a doutora Tu Youyou, né? Ela descobriu, né, comprovou, né, a indicação para malária e recebeu o prêmio Nobel. E aqui é o trabalho do Pedro com a Artemisia, né, na cultivação, olha só. Né? Então, não foi melhoramento genético, e sim, da melhor planta, ele chegou a um cultivo onde tinha 0,01% de artemisinina para só 1%. Ele é a melhor pessoa para falar disso, eu só dei uma roubadinha nos slides dele. E aqui é uma planta que tem essa molécula, né, que ela tem um potencial incrível, tá? Tanto na questão da malária, como pode ser um grande potencial para o Covid, como eu estava falando. Se você tem uma hemácia que tá com infectada, ela passa na corrente sanguínea e explode aquela hemácia. É um verdadeiro milagre. Para a hemácia que está boa, ela não faz nada. Aqui é muito mais tempo aí para a gente falar sobre isso. Ele chegou a fazer até um quadrinho para uso para malária, né? E a gente trabalha então com isso, né? Com essa parte aí das plantas. E eu tenho reuniões que a gente chama de ciranda das ervas, onde a gente convida a população para trazer as plantas que conhece e a própria pessoa apresenta, essa planta é para isso, serve para tal coisa, né? Daí a gente tem troca de mudas e é muito gostoso e eu aprendi muito com isso. Então, alguns exemplos, quando você fala erva de São João, né? Qual que é a erva de São João? É nome popular, né? Na verdade, a gente tem o Hipericum officinalis, que é a erva de São João nos Estados Unidos ou na Europa, e tem a nossa erva de São João, que é o Ageratum conizoides. Então, essa aqui é para depressão e essa outra, o Ageratum, não é para dores, para artrose, né? Então, tudo isso a gente precisa conhecer a planta, né? Para poder usar ela com segurança e ter uma boa eficácia. Aqui outro exemplo que eu falei um pouquinho do mastruz, olha. Então, você tem o mastruz, você tem o mentráceo e tem o mentruz. São plantas diferentes, né? Tudo isso a gente fala nas nossas reuniões. Mesma coisa, cidreiras, são plantas diferentes, né? Aqui, quando a gente coloca o nome, esse é o nome científico, ó, Melissa officinalis, ela é mais redondinha, parece hortelã, mas parece um coraçãozinho, ó, é diferente o cheirinho, lembra da cidreira. A Lípia alba, que é a cidreira de rama, que nós temos um óleo essencial de Lípia alba, e o Cymbopogon citratus, que é o capim-limão, que também dá para fazer óleo essencial. Então, são plantas diferentes, né?
No caso das cidreiras, tem a mesma ação, que é a ação calmante, digestiva. Olha essa aqui, capim-limão e citronela, né? Eu já vi muitas pessoas tomando chá de citronela erradamente. Queria fazer um chá de cidreira e acabou usando a citronela. A citronela, ela é mais assim, espanta insetos, né? Espanta pernilongo, né? Então, olha só, daí se a gente tiver um olhar mais atento, o capim-limão, a arquitetura é para cima e a citronela, ela cai. Mas se você não tem essa experiência, na verdade, no conhecimento mesmo, que você adquire só usando mesmo, né? Você pode usar errado. Aqui uma foto, né, da ciranda das ervas, que a gente fala com as pessoas, mostrando a planta. Esse aqui, no caso, é a baunilha, né? Que é a pata de vaca usada para diabetes. Essa é a baunilha forficata, que tem ação, e essa variegata, ela é mais ornamental. Então, se a pessoa usar essa aqui ornamental, acaba que não vai ter o efeito, né? Então, em linhas gerais, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Usar plantas de fonte segura, planta que conhece, evitar exagero, uso prolongado, cuidados com a coleta, manipulação, e, em geral, evitar o uso na gravidez e lactação. E se a pessoa não tem no quintal, que seria ideal, né? Usar no quintal, assim, o mais próximo possível, que também tenha esse conhecimento, né? Que as plantas que você precisa aparecem no seu quintal. Só que hoje em dia ninguém tem mais quintal, né? Uma vez, eu gosto de contar uns causos, né? A gente fez um trabalho com uma amiga minha, enfermeira Tida, e junto no Centro de Saúde do Trabalhador, que teve, por conta de intoxicação, foi uma época que teve um problema da Shell, de intoxicação, muitas pessoas tiveram câncer, né? Pessoas novas com câncer. Então, a gente fez um trabalho junto. E daí tinha uma senhora que ela tinha o quintal já cimentado. Aliás, 2 famílias fizeram isso. Quebraram o quintal e fizeram hortinha em casa. E a criança que comia ketchup e tal, quando a gente falou do tomate, falou do agrotóxico, o menino chegou em casa e jogou o ketchup no lixo. Eu falo que aí, para mim, valeu o meu trabalho, né? Porque é um trabalho mais do que você medicar, é de você conscientizar e ver que a pessoa pode mudar. Então, eu sinto assim que a gente precisava dar condições iguais para todos, né? E daí, com essas condições básicas iguais, de conhecimento, de educação, a pessoa pode até ter o livre-arbítrio e escolher, faço isso, faço aquilo, como de tal forma, de outra forma. Mas, assim, enfim, eu acho que a gente precisa caminhar para isso. Então, eu acho que cada um no seu local, né, nas suas possibilidades, com certeza quem está aqui também tem essa forma de pensar, né? Vamos seguir aqui. Ana, depois você fala se eu estou demorando muito, tá? Depois você dá um alô. Então, para a gente ter uma segurança da planta... Fique à vontade, Heloísa. Pode. Obrigada. Para a gente ter a segurança da planta vir a ser um medicamento, então tem vários passos. Identificação botânica, um cultivo adequado, a secagem, né? Análises, estudos pré-clínicos e clínicos, e tanto a forma farmacêutica, um gel, um creme, se tem interações ou não. Então, isso a fitoterapia dá um leque assim, amplo de tanto de profissionais quanto de estudo, né? Aqui, se você tem uma planta que você não conhece, você tenta coletar ela e levar para alguém, né, estudar, ver o nome científico, né? Aqui um exemplo das babosas, olha. A babosa, a aloe vera, ela tem flor amarela, a arborensis já tem a flor alaranjada, né? Você pode secar bucolicamente, como esse slide, ou tem também secadores, desidratadores, tudo isso, gente, também. Então, como eu falei, eu sou médica e o Pedro é agrônomo, então a gente faz cursos também. E depois eu vou passar algumas datas para vocês desses cursos. Normalmente a gente faz no sítio, né? Há 8 anos a gente tem o sítio, né? Por bênção mesmo de Deus, assim. Eu sempre morei em apartamento, depois que eu vim para cá, eu era de quintal, né? De quintal generoso, né? Como se diz, em cidade pequena, por isso que está no sangue. Mas depois morei em apartamento e fiquei. Depois a gente teve a bênção de ter esse sítio, que é maravilhoso, né? E aí a gente faz os cursos lá.
E agora, na época da quarentena, a gente tem feito via Zoom, que também, ainda bem que a gente tem essa possibilidade, né, de continuar aí em contato. Então, tudo isso a gente fala com muito mais calma, né, nos cursos. O Pedro fala sobre o cultivo e eu falo sobre o uso terapêutico. E ele fala também da destilação, porque agora, há uns 4, 5 anos, a gente faz a destilação de óleos essenciais no próprio sítio, né? E a minha filha tem uma empresa que chama Bentifaz, né? O nome Bentifaz foi em homenagem a um bem-te-vi que fez um ninho lá em cima do destilador e a gente teve que esperar ele bater asas e voar, enfim. Então, a gente tem esses óleos também, que é uma coisa muito impressionante. Você vê o óleo sendo extraído das plantas. É muito, muito bacana mesmo. Bom, aqui voltando ali na babosa, né? Como que você corta ela direitinho. E você procurar usar só esse gel de dentro, tá? Olha, aqui, tá? Porque a babosa ela tem um líquido que pode ser cáustico, então você corta ela em cima e embaixo, digamos que aqui é a folha, você corta, deixa escorrer aquele líquido amarelo e pode usar esse gel. Então, por exemplo, queimaduras, né? Eu tenho uma prima, meu tio estava com câncer de pele e ela não quis fazer cirurgia, porque ele já estava com 90 anos, né? E daí ela falou comigo e começou a usar, ela usava 2 vezes por dia o gel da babosa, em natura mesmo. Fechou, ficou muito bacana, sabe? E era comprovado que era um câncer. Não estou dizendo que ele curou, tá? Eu estou dizendo que pelo menos ele, pela idade dele, não precisou passar por uma intervenção, né? E para queimadura, gente, a babosa não tem outra coisa igual, sabe? Então, tem até uma lenda, né, que fala que a gente tem que ter uma babosa perto da cozinha. Mas, na verdade, já é uma prevenção aí das queimaduras. Eu mesmo, várias vezes, né, não tantas assim, mas me utilizei aí da babosa em queimadura com panela, sei lá o quê. Agora, para preparar o chá, né, vocês devem saber isso também, mas só lembrando, né, se a gente for usar flor, folhas ou frutos, você vai fazer uma infusão. Você joga água fervida, né, em cima da água, da plantinha e tampa. E a decocção você já vai colocar em água fria e vai deixar ferver junto. Isso aqui a gente usa mais para semente, caules e raízes. Aqui a quantidade, né? Se ela for fresca, você vai usar 2 quantidades. Se for seca, como está mais concentrado, você diminui pela metade. Isso é mais ou menos em geral. Aqui eu trouxe o exemplo da cúrcuma, que também é muito bom aí para a gente se prevenir nessa fase, tá? Ela é muito boa para isso. E ela tem vários componentes. É chamada de açafrão da terra ou açafroa, diferente do açafrão mesmo, que é o Crocus sativus, tá? Olha a flor dela que linda, Ana. Linda, né, pessoal? E ali fica esse pozinho amarelo, né, que a gente pode usar na alimentação, fazer um leite vegetal, né, leite dourado. E ela é muito boa para a imunidade. Aqui é uma foto do meu trabalho, lá no Centro de Referência em Reabilitação. E a gente tem agora lá também o Jardim dos Sentidos. Esse aqui ele estava semi-adaptado. Agora a gente tem um jardim que foi bem adaptado para o cadeirante. E também a gente tem as plaquinhas em braille, né, para os deficientes visuais. Esse não deu tempo também de eu colocar a foto para vocês, mas depois eu mando. Se você tiver um grupo, você me pede. A semana de fitoterapia, né, que a gente sempre tem, todo mês de abril, aqui em homenagem também ao professor Walter Accorsi, que ele faleceu aos 93 anos, estudou por mais de 70 as plantas medicinais, e a filha dele, Walter Lee, que fez farmácia para ajudar o pai, e aqui era uma enfermeira também, amiga nossa. Os 3 já falecidos estão com certeza juntos lá, fazendo as plantinhas lá no céu aí, né? E a gente procura trazer sempre pessoas que contribuem, o professor Hiroshi, que tem uma ecovila, né, veio fazer palestras para a gente também. Esse ano a gente não teve, mas espero que a gente retome aí os presenciais. Aqui uma erva dos gatos, trazer toda essa relação dos animais, né, com a natureza. E depois eu queria, então, falar um pouquinho de Hildegarda de Bingen para vocês, né? Que ela viveu, então, nasceu em 1098 e faleceu com 1179. Aqui atrás, não sei se dá para ver, eu tenho um cartaz dela, né? Um desenho.
e ela tinha visões, né? Ela é considerada uma curadora, né? Ela era profetisa, escreveu várias obras, é doutora da igreja, e toda a teologia dela é centrada na criação, né? Humanista, política. Quem quiser tem filme sobre ela também, muito interessante. Ela falava que a saúde, né, segundo Hildegard, tem que ter a harmonia entre corpo, alma e espírito, e entre criatura e criador. E o homem, ele é a parte central, né, integral, mas não porque ele é o principal, e sim porque ele é o mais responsável. Tem os pilares de cura. O primeiro pilar de cura é nutrir a alma, né? E ela fala da qualidade dos alimentos, como a gente viver adequadamente, né? Ela dá mais de 2.000 receitas com plantas, né? Fazia vinhos também com plantas medicinais. Falava da limpeza dos intestinos, que hoje a coloterapia também fala, né? Usava chá de calêndula, sangrias, ventosas. Então, ela tinha também o tratamento com as plantas, pedras, né? O jejum, então, Hildegard também propunha o jejum, né? Eu fiz por 2 anos, eu fiz o jejum, a gente fica 5 dias só tomando caldo, né? A água que cozinhou os legumes. A gente usa o chá de funcho, que é uma das plantas que ela mais gosta, e também a gente tomava o vinho de salsinha, se caso baixasse a pressão, alguma coisa assim. Aqui é uma foto lá do sítio, né? Ela tem um termo que chama viriditas, que é a força curativa do verde, né? Então, só de estar perto da natureza, olhar para o verde, a gente já pode se curar. E ela falava que a gente devia olhar para esse verde até os nossos olhos encher de água, né? Aí sim você estava com vitalidade, né? Que é o que a homeopatia chama de energia vital, a medicina chinesa chama de Qi, né? Cada um a sua visão aí da energia, né? Então ela fala que esse verdor é a nossa seiva humana. Isso eu acho maravilhoso. Ela, além de tudo, é muito poetisa mesmo, né? Ela bebeu da fonte, gente. Ela tinha esse canal, né, de comunicação com o Espírito Santo. O nosso grupo não é religioso. Eu sou católica, mas sou aberta, mas o nosso grupo ele é aberto, não precisa ter nenhuma religião. Aliás, a gente tem uma colega do grupo, que é a Salete, que ela é da URI, que é a União das Religiões Interligadas, né? E a campanha da fraternidade desse ano vai ser ecumênica. Então, eu estou muito feliz, porque eu acho que a gente pode, sim, se unir no melhor, né? Na nossa crença, nesse ser maior, né? Então, eu fico assim, muito cheia de esperança. Por mais que eu tenha muita crítica, eu fico muito, muito cheia de esperança também. E agora eu vou terminar, já estou terminando. Eu quero deixar para vocês uma receitinha dos biscoitos da alegria, de Hildegard, que é feito com canela, cravo e noz moscada. E daí eu vou mostrar o que ela fala de cada uma dessas especiarias. Então, a canela. Então, ela classifica como os alimentos como quentes, frios, né? Que isso também tem a ver com os temperamentos, com os humores, né? E com os elementos que nos formam, né? Então, a canela é muito quente, tem muita força e energia. Tem moderada umidade, mas seu calor é tão forte que abranda qualquer umidade. Quem a ingere com frequência diminui os sucos ruins, que são os maus humores em si, e produz bons sucos. Daí é indicado para gota, malária. O vinho de canela elimina as toxinas, além de ser delicioso. A noz moscada é quente, abre o coração, purifica a mente fica limpa e clara, dá nitidez aos sentidos, é bom para o intelecto, auxilia a concentração, desintoxica, diminui o mau humor, torna a mente alegre, diminui os sucos ruins, né, prejudiciais, e fortalece o sangue. É boa para apatia, melancolia, cansaço mental e fadiga. E o Hildegard falava que desde depois do pecado original, todo ser humano, a gente tem dentro de nós uma melancolia, né? É aquela tristeza existencial que muitas vezes a gente não quer entrar em contato, né, com esse silêncio. A gente quer sair para fazer coisas, a gente, né? E isso que eu falo, a quarentena, ela fez a gente voltar, né? Voltar, ficar em casa, tirar os adornos, ficar com a família, preparar a própria comida, né? Então, é a hora da gente se haver com isso. Para mim, eu acho que a gente está tendo uma
pequena chance de mudar. E não sei em quanto tempo aí que a gente tem, né? Para mim, é essa leitura que eu faço. Bom, e o cravo da Índia é para dor de cabeça com zumbidos, gota, arteriosclerose, rins e hidropsia. Pode se mastigar ou deixar de molho na água. E assim ela vai falando de várias plantas. Tem plantas que são bem específicas dela, como a galanga, o espelta, né? E aqui então a receitinha, quem quiser fotografar, né, pode fotografar. Então seria, ó, 45 gramas de noz moscada em pó, ou quem achar o gosto muito forte também pode usar menor quantidade. 45 gramas de canela em pó, canela é a rainha das especiarias. 10 gramas de cravo. Originalmente era 45, mas a gente já até diminuiu por conta da gente mesmo. 1 quilo de farinha de trigo ou espelta, ou farinha sem glúten, pode usar de arroz, de amêndoas. 375 de manteiga, 300 gramas de açúcar mascavo e 4 ovos. Daí eles falam para usar mais as gemas. Uma pitadinha de sal e fermento, pode pôr ou não, tá? A gente normalmente não põe mais. E lascas de amêndoas, né? Quem é vegano pode não usar o ovo, usa uma linhaça na água, que pode usar em vez do ovo, desculpa, o ghee, né? Ou se não quiser usar o ghee, usa óleo de coco. Então pode fazer várias versões. E eu sempre falo, vocês façam as versões, me chamam para comer, para ver se ficou bom. E aqui, gente, estou terminando, mas assim, eu gostaria de trazer algumas pequenas orações ou falas para vocês, tá? Quer ler esse, Ana Maria? Leio sim. Senhor Deus, de amor infinito, ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Essa é parte de oração cristã com a criação Laudato Si, do Vaticano. Muito linda. Lindo, né? Obrigada. Aqui é o Cântico das Criaturas de São Francisco. Esse daí vocês podem procurar, né? Se quiser, a gente lê depois também. Não quero tomar muito tempo. E deixar aqui minha gratidão, né? E falar de plantas medicinais, de aromas, de óleos, né? A gente tem que agradecer a Deus em primeiro lugar, à terra, aos animais, né? A todos os povos que utilizaram, propagaram, né, esse conhecimento, né, esse uso, conservando, né, esse saber, preservando essa terra, a todos que estudam, pesquisam, né? E os que continuam preservando e cultivando. Muita gente, eu tenho notícia de muitas pessoas que saíram de São Paulo, saíram de grandes cidades e foram para o sítio, para as terras, né? E isso, até a gente faz parte do ciclo de diálogos, né, Ana? Teve uma educadora que ela está dando aula para crianças das fazendas. Eu achei isso maravilhoso, porque lá no sítio tem várias escolinhas abandonadas, porque daí já foi doado para o Estado, o Estado não assume, mas daí não voltou para a pessoa, enfim, e poderia ser muito, muito, muito bem aproveitado, né? Pessoas cultivando e pegando um ponto ali para revenda, né? Ou para ter aulas com as crianças, né? Porque até os 7 anos, o que a gente precisa é contato com a natureza e brincar, né? Enfim, então a gente pode até lançar essa proposta, né? De tá tendo de volta aí essas escolinhas rurais, né? Bom, então é muita gratidão a todos esses povos, todas essas personagens maravilhosas, né? E nossos ancestrais aí, que a gente nem sabia que tinha índio no país, não é? Quantas línguas maravilhosas diferentes, né? Esse povo aí que está também sendo dizimado pelo Covid, pelo desgoverno. Então, olha, gente, a gente precisa, né? Bom, então, eu vou ler esse. A prece, a fé, a esperança, a alegria, a gratidão geram emoções fortemente positivas que estimulam a pineal, levando a glândula a produzir quantidades ideais de melatonina, assegurando de forma mais intensa a defesa imunológica, né? Levando o organismo a atacar mais rapidamente os vírus, as bactérias, os fungos e as células cancerosas. Sentimentos elevados promovem sensação de profundo bem-estar e equilíbrio
e é sinônimo de saúde. Então, isso também está comprovado, né? Então, a gente tem muito no que se basear. E há uma outra pessoa dentro de cada pessoa. Atrás desse homem de todos os dias, há um outro homem mais elevado que fica oculto até ser despertado. Isso é uma frase do Steiner. Então, a gente precisa, toque, toque, né? Toque, toque aqui no coração para a gente despertar. E estamos despertando. Eu acho que é um tempo de muita esperança. E eu ganhei um livro, né, de um colega, o Altevi, lá do Sul, que fez um trabalho maravilhoso com plantas, né, lá naquela Itaipu Binacional, né, fizeram um trabalho muito lindo lá. E quando eles me convidaram para falar lá, eu falei de Degarda, porque desde que eu a descobri, eu só falo dela, né? Entre tudo que eu falo, eu encaixo ela. E daí, ele me deu um livro de presente em alemão. E daí uma amiga que estava junto falou, mas você sabe alemão? Eu falei, não, é só um detalhe, né? E adorei o livro. Daí, dentro desse livro, estava esse cartão, basta-te minha graça. Eu falei, olha o seu cartão. Ele falou, não, o cartão também é seu, né? Então, é isso que basta para a gente, né? Basta a graça de Deus. Aqui, então, vou me permitir falar um pouquinho do Bem Te Faz. Quem tiver interesse, né? Tem esse site, www.bemtefazolhos.com.br. Esse aqui é o contato da minha filha, né? Que é da empresa, que ela que responde, né, para se alguém quiser conhecer, comprar ou até revender, né? E aqui os nossos próximos cursos. Quem tiver também interesse, entre em contato nesse mesmo número, né? Mas eu vou fazer um de temperança, que é dia 7 de novembro, que a gente fala das plantas, mas mais para a saúde também, mas mais os temperos, ervas e especiarias. Sobre o Degarda, dia 14 de novembro. O de plantas, dia 5 de dezembro, e óleos, dia 12 de dezembro. Tá? Nesse de plantas e óleos, o Pedro também participa. Tá? Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar divulgando também o meu trabalho e os óleos essenciais, que a gente faz com muito amor e carinho. A gente abre os berços, a gente fica lá cocorando todas as plantinhas e todo o processo. Né? Então, também deixo o convite aqui para quem quiser um dia visitar. Espero que a gente não está aberto ainda presencial, né? Mas quando a gente abrir, eu aviso a Ana, pode comunicar vocês, de repente o grupo fazer uma visita, né? Vai ser... Também a gente está fazendo um outro jardim, que a gente chamava de Jardim Secreto, mas agora não é nada secreto, é o Círculo das Venturas, onde eu estou compondo, assim, ele é circular, né? É uma grama onde você pode deitar, caminhar, né? Fazer dança circular. E daí tem as 35 pedrinhas no centro, que representam as 35 virtudes de Santo Hildegarda, os pontos cardeais e os horários do dia. Daí a gente vai relacionar os meridianos, as plantas e os cristais, porque a Santo Hildegarda também utiliza os cristais para cada meridiano. Então, é muita coisa, né, que a gente gosta de inventar, como se diz, né? Inventar moda. Mas também vocês estão convidadíssimos a conhecer. E aqui eu deixo o meu contato, né? E o que a gente semeia, a gente planta. E daí eu estou muito feliz hoje também, porque, apesar de ter acontecido algumas coisas tristes, mas muito feliz também pelo IP Branco, como eu falei para vocês, e porque eu fiz uma conversa, uma palestra com o pessoal de Viçosa, da Universidade de Viçosa, né, a convite do professor, e daí eu falei de Hildegarda. E daí o grupo de alunos resolveu estudar Hildegarda e fez um filminho, né, que se tiver tempo e vocês quiserem, a Ana Maria pode passar para a gente, ou quem está como host, né, pode passar para a gente. Eu fiquei muito feliz de ter espalhado essas sementes, né? Que não é mérito nenhum meu, não. É que eu senti aí esse chamado e vai, né? Então, eu só tenho a agradecer de vocês terem me ouvido. E quem tiver interesse, a gente tem um grupo que chama Ser Hildegarda, que às quartas-feiras, às 17 horas, é aberto, via Zoom. E a gente tenta, né,
ser Hildegard. A gente tenta viver contemplativamente, né, fazendo meditação 2 vezes por dia, nem sempre conseguimos, né, mas a gente se reúne às quartas e estamos estudando as virtudes de Santo Hildegard. Então, aberto, vocês serão bem-vindos. Obrigada, então. Obrigada, Heloísa. Sérgio, eu gostaria de saber com você como conduzir. Você acha que dá tempo de abrir para algumas perguntas? Claro, temos tempo, sim. Então, tá bom. Temos bastante então, acho tempo. Que seria queremos interessante... ouvir mais e queremos perguntas, inclusive eu tenho algumas. Tá bom, então Mas comece. deixa primeiro o povo aí. Quero mandar um beijo para todos os queridos amigos e amigas, alguns que faz tempo que eu não vejo, que estão aqui hoje. Então, minha gratidão. E vamos fazer... Michel Arandon, excepcional a sua presença aqui. E muito grato. Eli, que eu não tinha cumprimentado, porque eu não tinha visto vocês quando chegaram. Então, toda essa turminha de sempre, mais essa turmona grande que a Heloísa trouxe e alguns amigos nossos que se interessaram também. Então, fiquem à vontade aí para abrir o questionário. Ana Micaela também, Justiça, algumas que eu estou vendo aqui agora, tá? Oi! Bom, pode vejam quem quer fazer as perguntas. O Benê acho que quer falar. Fala, Benê. Abre o microfone. Você está sem microfone. Abre o microfone, Benê. Agora sim, agora deu. Agora sim. Boa noite, geral. Eu queria perguntar como é que ela vê a questão dos florais de Bach. Eu sou apaixonado pela forma como os florais de Bach abre a consciência, modifica atitudes, não permite mais a pessoa repetir atitudes e achar que está tudo bem, ela mesma fica incomodada. E eu uso muito, depois de quando eu faço um trabalho de acupuntura, eu uso no Guerreiro do Bambu Sagrado, porque mudança, ela precisa ter alguns apoios para poder fazer, porque não é fácil mudar, né? É fácil desejar mudança, mas não é fácil realizar a mudança de forma profunda, consciente, comprometida, disciplinada, continuada, aí já é outro lance. O que é que a doutora Heloísa, que a senhora acha dos florais de Bach? Sim, eu acho que é maravilhoso também. Bach foi um médico homeopata, né? Sim. Que acho que todos conhecem aqui, mas quando ele teve em coma, ele intuiu, depois que ele saiu do coma, uma planta para aquele estado, né? Que ele via o sofrimento das pessoas, né? Que foi o Rescue. Então, assim, o Rescue sempre tem em casa, sempre eu não prescrevo floral de Bach, né? Ou florais, porque eu já tenho homeopatia como base. Fiz também a medicina antroposófica, tem outros recursos. Basicamente, eu uso mais homeopatia, complemento com a fito, antroposofia, enfim. E o floral de Bach, de vez em quando, o Rescue e tal. Mas eu concordo com você, é bem importante. O que eu vejo dos florais, que é até para uma automedicação, às vezes a pessoa pode achar que tem tudo ou que tem nada. Então, é bom que tenha também um profissional, né, para estar ajudando. Em Campinas, a gente tem também uma colega, a Valéria, enfim, que tem também curso, tem a Carmen Monari e outros, né? Enfim, é bem bacana, eu acho bom. E eu tenho uma frase que eu li, que você falou da mudança, que a gente pode levar um tempo para mudar de roupa, mas para mudar um coração, a gente pode levar a vida toda. Doutora Heloísa, só me desculpe, eu vou fazer uma correção. O Rescue não é uma planta, o Rescue é uma combinação. Ah, sim, claro. É uma combinação de 5 florais e tal. Sim, e a história claro. do Bach, ele era também espiritualista, maravilhosa, como ele começou a criar as plantas, todas as essências e tal. Mas sim, claro. Eu falei muito rápido, eu sei que o Rescue é um conjunto de flores, com certeza. O Rescue é uma combinação. O Rescue é meio um pronto-socorro,
Sim, que as resgate. pessoas fazem. E o que é bacana é que é para isso também que você falou da questão da mudança. O floral ele atua de forma profunda, continuada, né? E a pessoa nunca toma o mesmo. Passando um tempo, ela é outra pessoa, como dizia, você nunca se banha num rio duas vezes, né? O Heráclito falava. Então é isso. Desculpe. Obrigado, Benê. Alguém mais, então? Alejandro Martino, um abraço aí, hein? Che, pibe. Fala, Sérgio, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Quantos querido? anos, hein? Prazer em te ver aqui. Ana Micaela também. Oi. Um beijo, querida. Tudo Beijo. bom, hein? Estamos aí. Estamos juntos. Então. Vou dar uma luzinha para a mais, Lúcia alguém Lucato mais? também. Eu quero Oi, falar Lúcia. que eu também acho o Farol de Bar maravilhoso. Acho não, né? Aplico direto. Quem mais aqui quer falar alguma coisa? Jorge Augusto, por favor, abre o microfone, abre o microfone. Tem a Heloísa também. O teu microfone está fechado, Jorge. Vou mandar uma solicitação, você clica, deixa eu ver. Clica aí nessa solicitação no botão e vai abrir. Bom, Jorge, procura abrir o seu microfone. A gente vai esperar outra vez, senão a gente não ouve, tá? Quando você abrir, eu chamo você de novo. Tem alguém mais? Eu quero só falar umas palavrinhas para a Heloísa. Bom, tudo que você colocou assim, o que eu acredito, o que eu uso no meu dia a dia. O meu filho, que hoje tem 44 anos, sempre se tratou com homeopatia e eu adoro pegar as minhas coisinhas do quintal e me medicar. E gostei de saber que aquilo que a gente tem no quintal é aquilo que a gente precisa. E isso eu já pude comprovar em algumas situações. Outra coisa que eu gostei de saber é que quando a abelhinha entra na cozinha, é porque o nosso tempero está funcionando. Porque você sabe que eu sempre pergunto, né? Eu fico pensando, eu não estou mexendo com mel, por que será que está chamando tanta abelha? Agora eu já sei. Outra coisa que você falou e que eu acho muito, muito interessante é o uso da cúrcuma, né? Os meus netos adoram o arroz amarelinho da vovó Ana. Eu sempre faço arroz com um pouquinho de cúrcuma. Então, a tua palestra, assim, para mim foi assim bateu muito no meu coração e foi muito assim estar em casa, porque tudo que você falou é aquilo que eu acredito, uso no meu dia a dia e eu acho maravilhoso a gente ter esse conhecimento. É como você falou, eu acho que todas as pessoas deviam ter essa oportunidade, né, de conhecer as propriedades das plantas, usar no dia a dia e se beneficiar delas, né? Isso aí, Que né? bom, Ana, obrigada. Alguém mais? Eu vou agradecer a oportunidade de assistir essa aula, foi ótimo. Eu compartilho também vivências da cúrcuma, por exemplo, do central e das curiosidades. Eu agradeço o iniciar que está ali, que estou vendo ali no cantinho. E muito obrigada. Assim, eu vou querer ver seus cursos, vou querer conhecer mais do seu trabalho. Com certeza. Gervásio, toma aqui, ó. Negócio.
Alguém mais? Aproveitar essa oportunidade. Gostaria de falar da generosidade das plantas, porque aqui na Praça da Sé, com toda essa carência, com toda a necessidade das coisas, elas generosamente estão florindo os ipês brancos, como um gesto de carinho, de oi para todos nós que passamos e para os nossos irmãos que estão temporariamente residindo lá. Muito comovente, viu, doutora Heloísa? Gratidão. Eu que agradeço, Roseli. Eu também queria falar, minha xará Heloísa, faço homeopatia há 33 anos, só homeopatia, e fiquei muito curiosa de fazer os seus cursos. Me deu muita vontade. Quero te parabenizar pela brilhante palestra. Gostei muito. Muito bem, obrigado. Agradeço, Você podia só Heloísa. arrumar o seu celular para a gente ver o seu rosto. Sérgio. Oi, Sérgio. É Ivani. Oi, Sérgio. Oi, Ivani. Fala, querida. Tudo bom, querido? Tudo bom? Não, para falar que adorei e gratidão, muita gratidão. Adorei. Chegou num momento muito importante para mim. Obrigada. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Beijo. obrigado vocês que estão aqui. Ó, o Jorge conseguiu abrir o microfone. Vamos ver a pergunta dele, então, Jorge. Pode falar. Está ouvindo, Jorge? Está ouvindo? Pode falar. Acho que ele está com algum problema no microfone dele, porque ele está falando, tem um mas... problema que a gente não está conseguindo ouvir. Infelizmente. Se você puder escrever a pergunta no chat também, né? A gente pode ler aqui e colocar. Então, vamos lá. Ali tem o iPhone. Como você chama iPhone? Antônio Carlos. O que, Antônio? Antônio. Eu só queria... Não, na verdade, agradecer e me despedir. Eu estou em Rondonópolis, mas sou de Campinas. Tenho um sítio no sul de Minas, em Caldas, Minas Gerais. E gosto muito e, encerrando minha atividade no Mato Grosso, pretendo estar mais próximo de ervas e chá. Esse é o meu futuro, se Deus quiser. Tá? Eu quero só agradecer essa oportunidade dessa aula maravilhosa. Tá bom? Muito obrigado. Preciso sair. Tá? Ok, fica à vontade. Obrigado. Vamos ver o que ele está perguntando ali. Deixa eu colocar o PIN nele para ver se a gente enxerga. Mostra para nós. Você está vendo, Heloísa, isso? Eu estou vendo umas flores, mas não sei dizer pela foto. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Espera aí, eu vou colocar... Vou colocar... Será que ele não tem um fone? Vamos ver, parece algodão aquilo, né? Será que é primavera? Spotlight. Agora, você consegue ver, Heloísa? Não sei qual é. Seja como as plantas que, mesmo durante o inverno, quando lhes falta chuva, se cobrem de folhas novas e flores para enfeitar nossos dias. E depois ele assina, é uma foto dele e é um verso dele, Jorge Augusto Rocha. Que lindo, seu Jorge Augusto. Parabéns, muito lindo. Parabéns, Jorge. Muito obrigado pela colaboração. Muito obrigado. Vamos ver aqui mais. Oi, Sérgio. Oi, quem está falando? Ei, Elô. Tudo
bem, querida? Então, quero agradecer, Lô, né? A gente está sempre divulgando os cursos da Heloísa, e assim, hoje, estão me ouvindo? Tudo certo? Eu estou sim, estamos sim. E aí eu acabei, assim, eu tenho muita vontade de conhecer o trabalho da quarta-feira, de Udegard, mas não estou tendo oportunidade de acompanhar todas as quartas. Aí, como a Cristina me convidou, né, e falou que a Elo ia falar hoje, eu falei, bom, vou assistir. Hoje nós também temos a meditação do Dr. Fernando, que também é na segunda. E uma coisa assim que a Heloísa falou, e é uma coisa que eu sempre vivenciei desde pequenininha, desde 7 anos, que eu caí um tombo bem forte e a minha família, minha mãe, meu pai, colocaram erva de Santa Maria no meu pé. E assim, de um dia para o outro, eu consegui andar. Eu não andava num dia, no dia seguinte, colocando erva de Santa Maria, eu consegui andar. Então, isso que a Elo falou hoje é uma coisa assim, meio que me remeteu ao passado, essa questão. Porque esse sinal, essa coisa de ervas, né? Como que uma planta ela vai agir na parte óssea ou na parte de nervo, não sei explicar direito, mas assim, na condição de repente, você poder andar no dia seguinte, poder ir para a escola no dia seguinte, né? Então, assim, uma coisa bem incrível, maravilhosa. Então, gostei muito e quero agradecer a vocês e revendo todos vocês também, que já faz tempo que a gente não se vê. Legal, estamos tendo a oportunidade de ver uns queridos aqui, né, Elo? Então, a Heloísa Pimentel. Um grande abraço. Eu queria adicionar uma pergunta do chat aqui, da Miriam, que ela perguntou o que é bom para escaldapé para edema. Então, se dá para juntar a fala da sua xará aqui com essa pergunta, vamos lá. Sim, então, a erva de Santa Maria, realmente, ela é muito potente, né? E eu acredito que se a ciência se debruçasse para estudar, provavelmente poderia sair um belo medicamento aí para fraturas, né? Para amenizar aí tantas cirurgias, intervenções que se fazem, né? Para estar ajudando, junto com a arnica, por exemplo. E a população conta que eles, então, pegavam a patinha da galinha, né, o pé da galinha, eles enfaixavam com a planta e depois, quando ia comer a galinha, a pata estava verde. Eles contam isso, muitas pessoas que me contaram. Ou seja, é um poder de reconstruir mesmo o osso, né? Enfim, é uma planta que ele é tóxica, assim, se você usar o chá, independente da quantidade, então não é uma planta que você deve ingerir, né? Porém, se tiver um estudo, de repente, porque tem plantas que você pode estudar, usar a folha antes dela florescer, a florzinha que pode passar a ser tóxico. Então, tudo isso a gente precisa conhecer, ter os estudos, né? Mas, por exemplo, o uso tópico, a planta de erva Santa Maria, você pode amassar ela, colocar sal, ou tem gente que esquenta, tem gente que põe álcool, e colocar no local. Dependendo do edema, que essa pessoa perguntou, pode até servir para isso, né? Outras plantas, agora o edema tem que saber por que está com edema. O edema pode ser de fonte renal. Ela diz aqui que é causa muscular. Ah, muscular. Ó, muscular, a gente tem algumas plantas que têm o nome de arnica, né? Você tem a arnica montana, que é europeia, mas você tem a arnica paulistinha e você tem a arnica mineira. Essas todas você poderia colocar, né? No escaldapé, por exemplo. Lembrando que o escaldapé, você coloca mais ou menos até a água até na canela, mais ou menos, deixa uns 10 minutos, sempre mantendo quente. Não que vai te queimar, mas mantém quente. Depois você enxuga bem o pé, não pisa no chão frio, você põe uma meia e já vai dormir. Tá? Não pode pegar friagem. E o escaldapé é uma coisa antiga que é muito bom, funciona bastante, tá? Relaxa para você dormir, tudo. Então, é uma planta que poderia usar, as arnicas. Ou a erva de Santa Maria, você faz isso, você enfaixa o seu pé, também pode,
né? A gente tem, como eu falei, a erva de balieira, que também é para dor muscular, artrite e tudo. Na Bentifaz tem também um olhinho, que é o olhinho para massagem, que é a erva balieira com óleo de amêndoas, já direto para passar. Então, tem várias plantas que podem ser usadas assim. Tá bom, Márcia? Ô, Miriam, quer falar alguma coisa, Miriam? Quero. Fala. Por gentileza, é por uma pessoa idosa que ela não gosta muito de se locomover, então é mais por motilidade mesmo, ela fica muito acamada. Então, não chega a ser por patologias, assim, por outros motivos, é mais por mobilidade mesmo. Então, eu pensei em alguma coisa, tipo para deixar mesmo, para acalmar, sabe? Para promover um conforto. Então, eu pensei que talvez a erva de Santa Maria fosse muito forte para ela. Então, porque assim, ó, daí são várias coisas. Por exemplo, não sei se ela é um pouco obesa, como é que tá a questão das veias, né? Daí você pode ter varizes e tal. Então, daí o ideal seria coisas para fazer massagem. Ela sempre deitar com os pés mais para cima, né? Ou pelo menos, né? Colocar assim, usar meias no dia de calor, né? Aquelas meias elásticas, e daí você, alguém que acompanha, fazer alguma massagem, entendeu? Daí já seriam plantas mais para ativar a circulação. E também alguma coisa para ela se estimular a sair, né? A andar, né? Porque a melhor coisa é caminhar, assim. Então eu indico assim... Não, essa parte eu já estou orientando, fazendo toda essa parte, sabe? Sim. Aí eu estava mesmo pensando em outra coisa para promover mesmo conforto, para tipo tirar ela da cama e tipo fazer uma coisa refrescante para as pernas e levar ela para a varanda, fazer alguma coisa para tirar ela da onde ela está ficando. Certo. Então daí tenta, porque às vezes a pele do idoso ela é mais frágil, então não é tudo que você pode pôr, mas tem também argila, né? Agora, a argila, por exemplo, em vez de você pôr direto na pele, você pode pôr uma gazezinha ou até uma fraldinha, uma coisa assim, sabe? Para colocar, sabe? Sabe a argila? Você tem argila em pó, você faz uma papinha. Se você quiser também anotar meu telefone, depois a gente pode se falar mais. Mas, assim, tudo depende de como que tá a pele dela, tá, entendeu? Bom. Mas, às vezes, um óleo essencial fraquinho, você coloca, dilui bem no creme, né? Porque o óleo essencial não é para colocar direto na pele, só alguns que pode. Mas o idoso, a criança, você tem que ver bem o que você faz. Então, aí você faz uma boa diluição e pode passar, daí você faz uma massagenzinha, né? Pode ser também. Legal. Então, Luísa, muita gente aqui agradecendo, parabenizando, né? A Mafê fala que a avó dela usava como é que é? Arnica com rubim. E então, isso é a magia lá da família dela. E a Cris está levantando a mão, que ela quer falar alguma coisa, vai abrir o seu vídeo, Cris? Sérgio, tudo bom? Tudo bem? Tudo certinho. Não está funcionando a minha câmera. Tá bom, então. Eu fiz uma pergunta se existe alguma planta específica para fibromialgia. Obrigada. Prazer em te ter aqui, viu? E você e todo mundo que você trouxe aqui. Um beijo. Tá bom, Sérgio, só me avisar. Tá bom. Vai ser avisada sempre. Então, fibromialgia também envolve várias questões, né? Inclusive também a parte emocional, certo? Então, a gente sempre lembrar que a gente é um todo, não é? E, então, o que acontece? Você pode até utilizar, mas como a fibromialgia uma hora está doendo um lugar, outra hora é outro, né? Então, você tem que tratar também o todo. Então, por exemplo, tanto a homeopatia, a medicina antroposófica, a aromaterapia, vai ter também esse olhar. Mas se você pensar em termos de plantas, pode ser a balieira, por exemplo, para dor, que você vai passar, vai fazer uma massagem. Mas você tem que também ter um alongamento, né? Procurar fazer exercício. Quanto mais exercício a gente faz, menos dores a gente vai ter.
né? E fazer toda uma avaliação de vitamina D, tomar sol, todas essas questões, né? Mas a baleeira na fitoterapia, por exemplo, no óleo essencial, tanto a arnica na homeopatia, né? Apesar que a homeopatia também é um tratamento mais global, mas a arnica é um dos medicamentos homeopáticos que é bom também para dor, né? E outros óleos essenciais também que podem ser usados. Tem o óleo essencial de pindaíba, que está relacionado bastante com dores também, né? E outros óleos também, né? Mas, assim, em linhas gerais, o que eu estou lembrando de te falar é isso. Bom, gente, a gente já está chegando na hora. Eu ainda tenho umas perguntinhas aqui polêmicas para a doutora Heloísa. A primeira, eu vou colocar uma menos polêmica. Quem que é Sérgio Frug? Quem? Você conhece? Quem está falando? Frug. Quem? Quem que me chamou? Eu acho que foi alguém que deixou o microfone ligado, que está comentando de alguma coisa. Ah, é, de alguém que deixou. Deixa eu ver aqui quem que está aberto. Bom, vamos em frente. Então, a primeira é o segundo. Você sabe que nós aqui somos um grupo chamado Trabalho 60+, né? Voltados para o protagonismo sênior, né? Então, aproveitar a presença do Benê, esse jovem que não parece que tem quase 80 anos já, né? Quase mais ou menos, né? E então eu queria perguntar para você, o que você podia sugerir para a gente tratar melhor a nossa próstata? Bom, da fitoterapia, assim, que tem comprovação, é o sal palmeto, que é uma planta mais que a gente não tem aqui. Parece uma palmeirinha. Anota aí, Ana Maria. Depois Tá? você me explica melhor. Sal palmeto e o que mais agora de cabeça? Não sei se o cranberry pode ajudar também, mas eu posso... Eu tenho visto na internet umas coisas. Na internet a gente nunca sabe, né? Porque eles estão querendo comercializar. Mas falam de semente de abóbora. Não sei se já ouvi falar. Né? Esse eu não estudei, eu não sei da semente de abóbora. Mas eu estava lembrando aqui da própria Artemisia, ela tem estudos para câncer de próstata. Tá? A Artemisia ela tem estudos para câncer de próstata, mama e leucemia. A Artemisia annua, que é essa que eu mostrei a foto. Né? Mas para próstata eu estou lembrando só palmito, mas daí eu vou anotei aqui, eu vejo mais alguma coisinha para falar. Depois, qualquer coisa, você informa a Ana que ela traz aqui para a gente. Inclusive, sim, se você conhecer e puder indicar um urologista naturalista, a gente pode trazer aqui e convidá-lo, né? Certo. Então, depois, não precisa ser agora, depois você em contato com a Ana, né? Aí eu gostaria muito, né, de convidar um urologista naturalista aqui nos nossos encontros, né? Certo. Bom, agora, para a gente fechar, eu vou colocar um pouquinho a polêmica. Uma pergunta em duas etapas, né? Duas partes. Primeira parte, o que você acha de vacina? Segunda, o que você acha das vacinas que estão sendo comentadas, né, em andamento aí para a Covid? Tem algumas coisas que a gente não pode dar opinião. Como é que como médica, como médica, às vezes eu não posso dar minha opinião, assim, sabe? Tá bom, se você está certo, então. Tá certo, você né, reserva. Como médica, eu respondo que eu vou me permitir não responder, mas assim, como homeopata, a visão da homeopatia é diferente, porque a gente vê o tratamento da doença, não e você vai dar uma coisa para outra. É diferente da fitoterapia. A fitoterapia, sim, uma planta para próstata, outra para tal coisa, para dor. A homeopatia, que é a minha formação, digamos, maior, assim, que a minha linha de frente, a gente dá um medicamento para a pessoa, né, como um todo. Então, a gente vai ver medos, desejos de alimento, se a pessoa é friorenta ou se ela não é,
se ela tem sonho, do que ela tem medo de barata, de trovão, né? Então, você dá um medicamento para aquela pessoa. É diferente também do floral, que vê mais a parte emocional, a gente vê tanto físico quanto emocional, quanto a constituição. Então, daí você vai dar um medicamento para aquele conjunto. Por exemplo, eu trabalho na Prefeitura de Campinas como homeopata. Eu não prescrevo mais nada alopático, né? Já há mais de 20 anos. Eu trabalho há 30 na Prefeitura e não uso. Então, eu trabalho no Centro de Reabilitação só com a homeopatia. Então, eu sou respeitada por isso, né? E as pessoas me encaminham por isso. A gente tem um ambulatório de homeopatia na Prefeitura de Campinas, com fornecimento gratuito de medicamento, assim como a gente já teve uma farmácia de manipulação, que também fornecia fitoterápico. Isso, infelizmente, né? Enfim, a política desgovernou, mas assim, a gente ainda tem esperança de voltar. Mas, enfim, tem essa possibilidade, né? A gente tem um medicamento gratuito. E agora a gente está com uma homeoprofilaxia para o Covid. Então, a gente está usando um medicamento, tem um protocolo, né, feito pelos homeopatas, com o respaldo da Secretaria de Saúde, todo o governo, que a gente dá um medicamento também gratuito para os funcionários, não para a população, né? A gente optou para dar para os funcionários que estão na linha de frente, enfim, que estão expostos. A gente dá um medicamento arsênico álbum 30CH, ou CH30, em glóbulos, tá? Então, não é como uma vacina, mas sim uma profilaxia. Mesmo que a pessoa pegue o corona, o Covid, ela pode até pegar, mas manifestar menos sintomas, ter menos problemas, tá? Uma outra planta que a gente também, nós usamos aqui, e a família, que é a Artemisia annua, que está aí também, digamos, em vias de pesquisa. Agora, como você disse, essas vacinas que estão sendo feitas rapidamente, a vacina também ela precisa de todo um tempo para você saber se ela não causou nenhum efeito colateral, se ela não gerou outros problemas. A gente tem vários exemplos aí de vacinas que acabaram provocando males, né? Então, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado. Agora, se eu concordo ou não concordo com a vacina, eu não gostaria de emitir minha opinião, mas eu acho que, pelo que eu falei, já também tem outras possibilidades, né? Mesmo porque o vírus também ele tem muita mutação, né? Então, teria que ser vacinas assim desenvolvidas, várias vacinas diferentes, né? Agora, muito na linha do que a gente fala, que tem toda a questão prévia, né, de você estar se cuidando, né, tanto muita gente ainda não usa máscara, sabe? É uma coisa, né, fora da caixinha, da casinha, sei lá, da caixinha da casinha. Mas, assim, então, a prevenção, a higiene, a prevenção é importantíssimo, né? Isso em qualquer idade, eu acho. E a própria alimentação, né? Eu, por exemplo, quando eu não como açúcar branco, eu não como há muito tempo, mas quando eu comia, eu tinha muita gripe. Hoje em dia, eu não pego gripe. Se dá umas escorregadas de comer algum doce, alguma coisa assim, eu já percebo que a coisa muda, né? Uma das coisas que a gente trabalha também é a dieta do tipo sanguíneo. Então, por exemplo, o tipo O não deve comer glúten, né? O tipo A não deve comer carne. Então, são coisas que a gente pode vir a se informar e se conhecer e passar a comer melhor, né? Para que precisa refrigerante, adoçante, não sei que ante, né? Não precisa de tudo isso. Usar mais temperos na alimentação, usar mais cúrcuma, usar mais gengibre, né? O alho, né? Então, a gente pode se cuidar de outras formas, né? Procurar, mesmo em casa, fazendo exercício, né? Procurar fazer uma meditação. Então, tem várias formas da gente também se cuidar. Só uma pergunta, Sérgio, me permite? O nosódio, o que ele significa, de fato, doutora Heloísa? Aí a gente entra nas especificidades, né? O nosódio, ele é feito, por exemplo, o nosódio
Escherichia coli, que é uma bactéria que causa infecção de urina. Agora, nesse caso, a gente não está fazendo, não seria um nosódio, seria um gênio epidêmico, no caso do arsênico. Ou seja, a homeopatia ela é bem individualizada, como eu falei. Mas, no caso das pandemias, eles pegam os vários sintomas de vários pacientes que tiveram a doença. Então, daí eles registram tudo isso, né? A Associação Médica Homeopática Brasileira fez todo esse registro dos pacientes e chegou aos medicamentos mais próximos. E o escolhido foi o arsênico albo. Então, no caso, ele não seria um nosódio, mas seria um medicamento que está sendo usado a nível de profilaxia, chamado como gênio epidêmico, como teve em outros casos, na dengue, na cólera, né? A homeopatia, tanto no Brasil, na Índia, já utilizou o medicamento homeopático. E assim, da nossa experiência, as pessoas que aderiram não pegaram, tem pessoas que pegaram, né? E teve comprovação no exame, mas não teve sintoma nenhum, né? Até pessoas do nosso próprio grupo. Então, assim, não estou dizendo que é a solução, eu acho que a solução é um conjunto, né? Mas, assim, é um trabalho bem bacana, que a gente está bem feliz de fazer. Agora, por exemplo, tem um nosódio feito do corona, que é o coronino, tá? Que até a farmacêutica, foram várias, mas aí de São Paulo, da HN Cristiano, a doutora Marilis, foi uma das que participou também desse projeto, desse trabalho, desse estudo aí com o próprio corona, né? Então, tem muita coisa acontecendo, né? E a gente torce aí para cada vez mais ter incentivo para as pesquisas, né? E apoio, e as pessoas saírem um pouco desse julgamento, desse preconceito, né? Porque a ciência alopática, enfim, ela quer colocar tudo ali naquela caixinha, naquela disciplina, sendo que a compreensão da saúde e doença do nosso corpo é muito mais do que o físico, né? Vai além, né? Então, é isso que a gente tem que estar cada vez mais tendo essa noção, né? E é isso que, na verdade, eu a quarentena, né, Luiz? Oi? Quarentena. Quarentena, isso mesmo. Quero agradecer, gente, desculpa. Nós temos que terminar Luiz. já passamos. Só quero agradecer, Sérgio. Eu não abusar. agradeci a aula que ela deu, adorei o que você falou, doutora Heloísa. Foi uma felicidade estar aqui hoje. Eu nunca estive aqui, né, Sérgio? Pois é, a felicidade foi você que se ofereceu, né? Você viu? Então, eu agradeço também as perguntas de todos, viu? Desculpa aí, Sérgio. Então, eu só tenho uma coisinha. A Cris está perguntando do vídeo dos alunos de Viçosa, se for possível. Não, eu já coloquei, Sérgio, eu já coloquei no grupo de cultura orgânica. Então já está lá no grupo. Viu, Cris? Depois eu passo para você, eu vou colocar você no grupo. Legal, Sérgio. Então, olha, aqui a gente vai encerrar, não dá para continuar a noite inteira. Tá? Agora, se você puser a sua pergunta no chat, depois eu envio para ela. Tá? Põe agora que eu envio para ela, porque senão a gente não termina hoje. Agradeço muito, né? Mas vou passar a agradecer a Ana, que fez esse contato, deu essa ideia, né? de trazer a Ana, minha parceira aqui nesse grupo. Então, cada vez que ela traz alguma coisa aqui é maravilhoso. Então, a gente fica muito grato a ela, a você com a sua disponibilidade, com todo esse conhecimento e com todas as suas atividades, estar aqui com a gente a essa hora é muita gratidão. E deixamos para você, então, fechar a sua fala. Imagina, a gente conversa que o tempo nem passa, né? Eu quero agradecer muito, né, ao convite da Ana Maria, que é uma pessoa também que eu gosto, admiro, a você, Sérgio, né, que conheci agora, parabéns também pelo trabalho, a toda a equipe, né, todo mundo, obrigado também por quem ouviu, perguntou, né, sempre a gente também reflete algumas coisas, a gente, né, sempre aprende, sempre troca e fica instigado a querer procurar mais, né, se vocês quiserem a gente conversa um outro momento de novo, tá? Então, eu estou à disposição aí para vocês, deixei meu contato, a Ana também tem, né? Então, muita gratidão para todos. Obrigada, viu, Luísa? Obrigada. Uma delícia a sua palestra, muito boa. Obrigada. Obrigada. Rosa, não tem dúvida que quem
trata com homeopatia tem mais resistência, viu? Eu vou responder por eu mesmo, por me tratar com homeopatia já por muito tempo. Talvez não só, mas já por muito tempo. Então, é evidente, né? Então, é isso, né? Então, vamos encerrar, vamos deixar livre a saída aí. Obrigada pela presença de todos, viu? Obrigada, Sérgio, Ana, Heloísa, maravilhoso. Prazer ver o Alejandro, a Cris, o pessoal que já saiu, o pessoal que todo mundo. Boa noite. Obrigada, muito bom. Obrigada.